Bom, agora a gente vai provar um resultado muito importante, tá? Que, de novo, só é válido para funções holomorfas, não é válida para funções sem infinito, reais, por exemplo, que ele diz o seguinte: vamos ver que se você tem uma função holomorfa em um aberto, que se f é holomorfa, é, em ômega, tá? Ômega é uma região, tá? Então, o conjunto dos pontos onde essa função se anula é um conjunto discreto, tá? Ele não tem pontos de acumulação, a não ser que essa função seja constante, tá? Então, vamos mostrar que o conjunto dos pontos onde f se anula é discreto, tá? Ou seja, todos os zeros, tá? Todas as raízes de f, todos os pontos onde essa função se anula, obrigatoriamente eles são pontos isolados, tá? Se anula é discreto, a não ser que a função seja identicamente nula, tá? De novo, esse resultado é um resultado muito forte, por exemplo, que não é válido para funções sem infinitos reais, tá? Então, se você, por exemplo, esse resultado não é válido para funções, sei lá, sem infinito em um intervalo fechado, dado. Por quê? Porque você pode ter funções sem infinito assim, ó, que se anulam em um intervalo menor, mas que não necessariamente são funções nulas, tá? Você pode, sei lá, ter uma função cujo gráfico seja uma coisa desse tipo assim, sem muitos problemas, tá? Ela se anula aqui nesse outro conjunto, aqui embaixo. Ou seja, ela se anula em um intervalo menor, tá? Mas não necessariamente a função inteira vai ser a função nula, tá? Isso nos diz, e isso a gente vai ver daqui a pouco, que nos diz coisas muito importantes, tá? Por exemplo, que se duas funções holomorfas, elas coincidem, por exemplo, em um aberto pequeno ou até numa sequência de pontos, então essas duas funções obrigatoriamente elas são iguais em todo o conjunto, em todo o aberto, tá? A gente vai ver agora esse resultado, um resultado muito importante. Vou colocar aqui como teorema. Seja ômega contido em C uma região, ou seja, um aberto conexo, e F uma função holomorfa nesse conjunto, tá? Tá? Então, se F se anula, por exemplo, em uma sequência de pontos, em um conjunto de pontos, em um conjunto de pontos que tem um ponto de acumulação em ômega, tá? Isso pode ser importante.
Então, F vai ser identicamente nula no conjunto inteiro. Veja como é forte esse resultado, tá? Tá? Então, vamos já a uma prova, e daqui a pouco eu falo sobre algumas aplicações e o que vale, o que não vale, algumas hipóteses, tá bom? Então, ó, a gente viu que toda função holomorfa em um determinado conjunto aberto, em particular, é uma função analítica, tá? Então, a gente viu isso, que se f é holomorfa, como f é holomorfa, implica que f é analítica em ômega, tá? De novo, isso daqui vale porque ela vai ser holomorfa em um aberto, tá? Se ela fosse holomorfa apenas em um ponto, eu não consigo concluir isso não, tá bom? Então, f é analítica em ômega, tá? Isso quer dizer, tá, que pela prova que a gente deu desse resultado, que se você pega qualquer disco contido em ômega, vamos dizer que o ômega seja assim, então se você pega um disco contido em ômega, então F tem uma representação de série de potências nesse disco, tá? Então aqui é o ômega. Então seja D um disco aberto, qualquer disco, tá? Não vou especificar não quem é o disco. Seja D um disco aberto, tá? Ok, o fecho dele vai estar em ômega. Se não for, basta que eu tome um disco um pouquinho menor, tá? Esteja contido em ômega, tá? Então a gente viu que F vai ter uma representação por série de potências em D, tá? Considere F de Z como sendo a sua representação por série de potências centrado, por exemplo, em um determinado ponto Z0, tá? Z0 o centro de D. Então, F de Z eu vou escrever como uma soma de n igual a zero até infinito de AN por Z menos Z0, tá? Elevado a N, isso para todo Z está em D, tá? Que é o, sei lá, um disco de centro, o D, o centro Z0 e raio R aqui, ok? Então, afirmação, eu vou provar que existe um disco menor dentro de D, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu estou supondo o seguinte, tá? Quem é esse ponto Z0? Eu não expliquei, era para me ter falado antes. Quem é Z0? Então, Z0 é um ponto que está em ômega. Z0 pertence a ômega. E eu tenho uma sequência de pontos em ômega também. Uma sequência de pontos Zn, tá? Que converge para esse ponto Z0, tá? Tal que f de Zn é igual a zero, tá? Tá? Então, esse ponto Z0 vai ser esse ponto de acumulação que está em ômega, tá? De uma sequência de pontos que se anula, que é f de Zn igual a zero, tá bom? Então vai ser isso. Aí você coloca isso daqui na frente e escreve isso daqui do sentido contrário, tá? Então, para não precisar apagar, eu coloquei assim. Então, a minha afirmação é que a F, ela se anula, talvez não no disco inteiro, mas em um disco menor de centro Z0, tá? Então, vai existir um disco aqui em verde, tá? Centrado também nesse ponto Z0, tá? De um centro epsilon, tal que F se anula nesse conjunto. Beleza, então com isso em mente, com esse resultado, ou seja, aqui, ó, olha o que eu estou dizendo, que eu tenho uma sequência de pontos, tá, que vão se acumulando, né?
ou seja, que o limite de Zn, isso aqui é, sei lá, o meu Zn, tá? Então, que Zn converge para Z0 e F se anula em cada um dos pontos dessa sequência, tá? E é muito importante também que esse ponto de acumulação, o Z0, ele pertence ao ômega, tá? Então, quando isso acontece, e se eu pego aqui um disco centrado em Z0 em um determinado raio, tal que F tem essa representação daqui por série de potências, que eu mostrei que F é analítica, então a minha afirmação é que F ela se anula em um disco menor, esse disco aqui em verde, de centro Z0, tá bom? Então a afirmação F se anula em um disco de centro Z0 e raio epsilon, tá? Esse epsilon positivo, ou seja, isso aqui vai ser identicamente zero para um disco. Vou achar quem é esse cara, tá? Para um disco de centro Z0 e raio epsilon, que vai estar contido nesse outro disco daqui, tá? Como é que eu provo isso? Suponha que não. Então, suponha que F não se anula. Ora, se eu não consigo nunca encontrar... Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, ela vale para todo ponto Z no disco de centro Z0 e raio Rzinho. Em particular, essa fórmula daqui, ela vale para qualquer outro disco menor que eu tome dentro desse disco, tá? Então, em particular, essa fórmula daqui, ela vale para esse disco verdinho aqui que eu quero encontrar, tá? Então, suponha que não, que para qualquer disco que eu pegue, eu não consiga encontrar esse cara, tá? Não consigo encontrar esse disco menor. Então, em particular, essa série de potências aqui, ela é uma série de potências em que alguns dos seus coeficientes têm que ser diferente de zero, tá? Porque se todos fossem iguais a zero, o F também seria igual a zero. Então, de fato, se acontecesse o contrário, tá? Seja M o menor inteiro, tá? Menor inteiro tal que o AM seja diferente de zero. Tá? Se F não é identicamente nulo, então eu tenho alguns desses caras aqui que tem que ser diferente de zero. Eu vou chamar de M o menor desses caras. Tá? O menor inteiro tal que a M seja diferente de zero. O menor índice tal que a M seja diferente de zero. Então, veja que eu consigo escrever, como todos os caras antes de M se anulam, eu consigo escrever a F assim, né? Então, F de Z, ela vai ser igual como sendo a soma de N igual a M até o infinito de AN por Z menos Z0 elevado a N, tá? Porque todos os caras que vêm antes de M, eles são zero, tá? Do jeito que eu estou pegando. Então, se eu coloco um desses caras aqui em evidência, então veja que esse cara daqui eu consigo escrever ele da seguinte forma, né? Consigo escrever ele assim, consigo escrever esse cara como sendo Z menos Z0 elevado a M por Z menos Z0 elevado a N menos M, né? Porque o N eu estou sempre pegando maior do que M. Tá? Maior ou igual do que M, tá? Então, escrevendo esse cara assim, passando o Z menos Z0 aqui para fora da somatório, eu vou ter que isso daqui vai ser igual a Z menos Z0 elevado a M, tá? Vezes a soma de N igual a M, de N igual a M até o infinito, tá? Do que ficou, né? Do AN por Z menos Z0 elevado a N menos M, tá? E aqui você pode, se você renomeia esses índices, então você pode começar essa série aqui de zero,
de n igual a infinito, de 0 até infinito, mas aqui você ficaria, aqui tem ainda o que está multiplicando, z menos z0, e aqui você ficaria com a n mais m, tá? Vezes o z menos z0, elevado a n, ok? Então, ó, aqui tem o z menos z0 elevado a m, que faltou, né? Que é o cara que eu coloquei aqui para fora também, tá? Veja que esse cara que está aqui dentro, eu dividi entre essas duas parcelas aqui que estão em verde, em uma dessas, a primeira eu coloquei aqui para fora do somatório e a outra eu não mexi, deixei como está. E depois, como essa soma começa em m, então eu fiz essa soma começar em 0, mas aí todos os índices também eu tenho que mudar, né? Se eu comecei aqui em 0, então eu tenho que somar aqui, o índice vai ter que ir de n mais m até z menos z0 elevado a n, para que esses dois caras continuem igual, né? Eu só estou colocando uma notação diferente. Então, ó, se você chama essa função aqui que está nesse somatório daqui de g de z, tá? Você vai ter o seguinte, você vai ter que o g de z0, tá? Ele mata todos esses caras aqui, né? Ele vai matar todos esses índices aqui, menos o AM, né? Lembra que essa série ela vai ficar AM vezes Z menos Z0. AM mais AM mais 1 vezes Z menos Z0. Então, todos os outros caras se anulam e aqui fica apenas o AM, que a gente está supondo que é diferente de zero, tá? O AM vai ser diferente de zero. E esse cara daqui, essa outra função aqui, H, tá? Se eu chamar aqui o H de Z por Z menos Z0 elevado a M, o H ela só se anula no Z0, né? O H só se anula em Z0, tá? Enquanto o G de Z0, ele vai ser igual ao AM, que vai ser diferente de zero, tá? Então, como a G é uma função contínua, como G é contínua, tá? Existe um disco, tá? Existe um abertozinho que contém o ponto Z0, então que a função continua sendo diferente de zero, tá? Existe um epsilon positivo, tal que G restrito a esse disco, tá? De centro Z0 e raio epsilon, continua sendo diferente de zero, tá? A continuidade ela tem essa propriedade, tá bom? Mas olha só, tá? Aí agora você aplica nos pontos dessa sequência, tá? Agora aplique f de Zn nos pontos Zn que estão nesse disco, né? Que pertence ao disco de centro epsilon e raio Z0, tá? Lembra que essa sequência Zn, ela está se aproximando de Z0. Logo, existe uma infinidade de pontos, por definição, tal que Zn pertence a esse disco aberto daqui, tá bom? Mas, ó, f de Zn, quem é? F de Zn vai ser zero por hipótese. Deixa eu escrever aqui de novo, quem é o f de z, né? Lembra que f de z é igual a h de z por essa função g de z. H é essa função e a g é essa. Tá? Então, se você aplicar nesses pontos aqui, você teria que o f de Zn seria igual a zero, por um lado, por hipótese. Pelo outro lado, você teria que o h de Zn, tá? Vai ser diferente de zero, porque a h ela só se anula no ponto Z0. Vai ser diferente de zero. E o g de Zn, tá? Lembra que todos esses pontos aqui, esses n's, eu posso tomá-los como sendo diferentes do ponto Z0, porque é um ponto de acumulação, tá? Então,
Eu acho que eu esqueci de escrever, mas todos esses pontos dessa sequência Zn, eles são diferentes do ponto Z0, tá? E G de Zn também vai ser diferente de Z0. Por quê? Porque por essa condição daqui, eu sei que G nunca se anula nesse disco, tá? No disco em verde. Então, nos pontos que estão dentro desse disco em verde, essa função vai ser diferente de zero, essa função também nesses pontos vai ser diferente de zero, mas f de Zn, por hipótese, vai ser zero. Então, isso é um absurdo, tá? Então, isso é um absurdo. Ou seja, f de fato se anula em um disco aberto que contém esse ponto de acumulação, tá? Em um disco pequeno. F se anula em um disco menor que contém esse ponto de acumulação. Tá? Agora, para a prova ela vai sair quando a gente usa conexidade, tá? Por quê? Eu vou pegar U, a conclusão não é muito difícil agora, seja U como sendo esse conjunto daqui. U é o interior, tá? Do conjunto dos pontos Z que estão em ômega, tal que o F de Z é igual a zero, tá? É o interior do conjunto dos pontos, tal que F se anula, ok? Então, ó, U é aberto por definição, é o interior de um determinado conjunto. E U também é não vazio, tá? Por que, que U é não vazio? Porque a gente acabou de mostrar que ele é não vazio, tá? Ou seja, por hipótese, o que é que eu tinha? Eu tinha uma sequência de pontos, tá? O que F se anula nessa sequência de pontos, tá? Então, que essa sequência de pontos tem um ponto de acumulação aqui, Z0. O que foi que eu acabei de mostrar? Que F, tá? Também se anula em um discozinho aberto que contém esse ponto Z0, tá? Ou seja, esse ponto Z0, ele pertence a U, tá? U é não vazio, pois mostramos que F se anula em um disco pequeno contendo Z0. Tá? E você tem também que U é fechado. Por que, que U vai ser fechado? U é fechado. U é fechado porque se você pega uma sequência em U, se Wn pertence a U, tá? E Wn converge para um ponto W, o que é que a gente precisa mostrar para mostrar que U é fechado? Que esse W daqui obrigatoriamente vai ter que estar em U, tá? Mas, ó, como a f em particular é uma função contínua e o Wn ele pertence a U, então você tem que o f de Wn o f de Wn vai ser igual a zero, tá? E por continuidade, isso implica que o f de Wn, tá? Que converge para o f de W, vai ser igual a zero também, porque o f de Wn sempre vai ser zero, tá? Então, f de W vai ser igual a zero.
por continuidade. Isso implica que o W pertence a U, pois, pelo argumento acima, F se anula em uma vizinhança do W. Tá? Em uma vizinhança de W, ou seja, em um aberto pequeno que contém o ponto W. Tá? Então, ó, isso mostra que o U é aberto, fechado e não vazio. Tá? Como o nosso conjunto é conexo, então isso implica que o U vai ser todo o nosso conjunto. Tá? Então, como ômega é conexo, isso implica que o vai ser igual ao ômega. Ok? Ou seja, a F obrigatoriamente se anula em todo o ômega, tá? E como um corolário que eu vou chamar assim, tá? De princípio da continuação analítica. Que é o resultado que eu enunciei, né? Que se F e G são duas funções holomorfas em uma região, tá? Seja ômega uma região, de C, e se eu pego duas funções holomorfas, que eu sei que essas duas funções são holomorfas em ômega, e F seja igual a G, tá? Em um subconjunto, por exemplo, escrever assim, vou dizer quem é o subconjunto, tá? Em um subconjunto A que tem um ponto de acumulação em ômega, tá? Um ponto de acumulação em ômega. Por exemplo, que o A seja uma sequência, se as duas funções coincidem em uma sequência ou então num aberto pequeno. Acumulação em ômega. Então F vai ser igual a G em todo o ômega, tá? Tá? Esse resultado aí é muito fácil a prova, tá? Prova. Aplique o resultado anterior para, sei lá, para essa função h igual a f menos g. Então você teria que a função h vai ser igual a zero em um subconjunto que tem um ponto de acumulação em ômega, e portanto o h teria que ser identicamente nulo em todo o ômega pelo corolário anterior, e portanto o f vai ser igual a g em todo o ômega, tá? Mas veja o quanto que esse resultado é forte, tá? Vou fazer uns desenhos aqui para, sei lá, tentar dar extensão desse resultado, tá? Por exemplo, aqui seja o nosso conjunto ômega, tá? Se você sabe, por exemplo, que duas funções holomorfas, elas coincidem ou em um aberto pequeno, tá? Claro, todo ponto desse aberto pequeno tem um ponto de acumulação no nosso conjunto, tá? Ou então em uma reta, por exemplo, uma curva, tá? Ou ainda em uma sequência de pontos, tá? Mas que tenha um ponto de acumulação, tá? Se você apenas sabe que essas funções elas coincidem nesses conjuntos de aqui muito pequeno, e se você já sabe que essas funções elas são holomorfas, então essas funções elas são iguais em todo o aberto, tá? Em todo o aberto. Então esse resultado é também característico das funções holomorfas, tá?
tem várias propriedades interessantes, tá bom? Que a gente vai ver depois, tá? Uma observação é que é muito importante que o ômega seja um conjunto. Deixa eu fazer algumas observações aqui, tá? Para concluir a aula. Observações, tá? É importante que o ômega seja conexo, tá? Por que que é importante? Por exemplo, eu posso tomar duas funções, tá? Por exemplo, definida nesses dois discos abertos, por exemplo, aqui D1 e aqui D2, tá? D1 unido D2 claramente não é conexo, né? Do jeito que eu desenhei aqui, tá? Não é conexo. E você pode definir, claro, uma função g restrita em D1 unido D2 como sendo zero sempre, tá? E eu posso definir uma outra f como sendo f que vai ser igual a zero quando você pega pontos em D1 e eu, sei lá, digo que f vai ser igual a 2, tá? Para todo ponto que você pega em D2, tá? É claro que do jeito que eu desenhei aqui, ó, a f vai ser igual a g em D1, tá? A f vai ser igual a g em D1, mas essas funções não são iguais, tá? Por quê? Porque a gente não consegue usar o resultado anterior, ou seja, a gente não consegue concluir que f vai ser igual a g na união, porque o nosso conjunto ele não é conexo, tá? Então é muito importante nesse resultado aqui que o aberto seja um conjunto conexo, tá? Uma outra observação é que isso claramente não vale para funções sem infinitos na reta, tá? Para funções suaves reais, tá? Não é muito difícil, tá? Com um pouquinho de análise vocês conseguem isso. Por exemplo, vocês conseguem duas funções que elas podem coincidir assim, tá? Em um, em um determinado intervalo, seja aberto ou fechado. Mas, claro, você pode fazer uma pequena perturbação no gráfico dessa função f, tá? Sem que ela deixe de ser suave. Ou seja, você pode ter aqui uma função assim, tá? Ou seja, você tem uma função g dada por essa parte daqui em azul, que elas são iguais, e nessa outra parte aqui, elas sejam diferentes, tá? Então, tanto a f quanto a g, elas vão ser funções sem infinitos, tá? Você consegue fazer essa perturbação sem que essa função perturbada deixe de ser suave, tá? Veja que elas coincidem em qualquer outros pontos, por exemplo, elas coincidem nesse intervalo daqui, intervalo grande, tá? Mas essas funções não são iguais, tá? Claramente essas funções não são iguais. A f vai ser claramente diferente de uma pequena perturbação suave que você possa fazer um intervalo pequeno, tá? Então, veja que essa propriedade, de novo, é uma propriedade característica das funções holomorfas, tá bom?